Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula da Casale.com. Essa aqui é a segunda parte da aula do template de Angular 2 com o Webpack. Então, conforme nós vimos na aula número 1, você aprendeu aí, viu a composição do template, os frameworks que ele utiliza, as vantagens de utilizar esse template. E nessa aula, estou aqui com o código no GitHub, tá? E a ideia aqui é demonstrar para vocês todo esse framework em funcionamento. Então, o que nós vamos fazer aqui é verificar esse código. Então, esse código ele está aqui sobre a licença MIT. Então, ele é permitido aqui para qualquer pessoa utilizar, fazer modificação. Sinta à vontade para começar a criar o seu projeto com ele. Se você pretende acompanhar o desenvolvimento desse projeto, você pode vir aqui, clicar em Watch ou dar um Star, ou mesmo fazer um fork para você criar uma cópia para você. Então você pode clicar aqui e aí você vai ser notificado de commits, alterações, tá? Eu vou tentar nos commits sempre ser o mais descritivo possível para você entender o que mudou, se vale a pena você fazer uma atualização ou não, tá? Então é bem legal. No momento da gravação dessa aula, estou usando a última versão do Angular, que é a versão 2.4, tá? Como eu já disse na primeira aula, acho que a grande vantagem de usar esse template é que ele já está configurado com Webpack, com Karma, com tudo que é preciso seguindo os padrões do Angular. Ele inclusive está utilizando os arquivos no formato específico recomendados pela equipe. Vocês vão ver como que é essa organização. E também acho o grande diferencial é que ele já está preparado para ir para produção. Tá? Quando ele tem uma task, um script para gerar o build, e essa geração do build ele vai gerar já o projeto para você colocar em produção. Então ele está totalmente atualizado aí com o que a gente tem de novidade do Angular. Além de claro, ter um gerador de código, facilitar nossa produtividade e fornecer alguns recursos já para o nosso mercado, voltados para CPF, CNPJ, CEP. Então, para começar, se você quiser começar agora a utilizar esse projeto, o que você tem que fazer? Basicamente, você tem duas opções. Uma delas é clicar, tá vendo esse botão Clone or Download? São as nossas duas opções aqui. Você pode clicar aqui. Se você tiver o Git instalado na tua máquina, você pode, com o comando git clone, baixar o código fonte. Se você não tiver, você simplesmente vem aqui, clica em Download Zip. Ele vai te gerar um arquivo zip com todos esses arquivos e você vai fazer o download. Você simplesmente pega, extrai esses arquivos e começa a utilizar o projeto. Eu, como tenho o Git na minha máquina, eu vou fazer por ele. Então eu vou copiar essa URL aqui, tá? E no meu terminal eu vou acessar aqui o diretório onde eu vou criar o projeto e eu vou clicar assim, git clone, e vou colar essa URL, vou dar um enter. Ele automaticamente vai baixar todos os meus arquivos. Ele vai criar, né, um diretório. Então eu vou abrir esse diretório template e se eu visualizar aqui, ó, todos os meus arquivos, vou dar um ls-l. Então aqui, ó, todos os arquivos, mesmos arquivos que estão lá no repositório, tá? Como nós já sabemos, o primeiro passo para a utilização de um projeto do Angular ou um projeto JavaScript que utilize o Node, nós temos que executar o npm install. Então eu vou executar o npm install
ele demora um pouco para executar, por isso que eu já vou deixar ele executando. Nós vamos fazendo outras coisas enquanto ele executa. Então, baixou o projeto, executa npm install. Ele vai, só para recapitular, ele vai ler o conteúdo do nosso package.json e vai criar aquela pasta diretório node modules, vai baixar tudo e colocar lá dentro, tá? Então, para a gente agora ter uma visualização melhor do código fonte, eu vou abrir o código aqui no Sublime. Então, eu vim aqui em Open, no caso aqui, curso, template, aqui, Open. Então, aqui, todo o código aqui. Então, eu vou abrir o package.json, aqui tem as nossas dependências, que é o que o npm install está baixando agora. Então, como vocês podem ver, está a última versão do Angular aqui. E tem então o Angular, mais uma porção de dependências dele, Jasmine para teste, Karma, tudo configurado. Então, ele demora um pouco por causa disso. Ainda ele continua executando, mas vocês podem reparar que o diretório Node Modules foi criado e ele vai continuar aí. Então, enquanto ele termina a execução, vamos falar um pouco sobre a estrutura do projeto, tá? Vamos começar aqui, vai pelo começo, né? Mais prático. Existe um diretório config. Esse diretório tem todos os nossos arquivos de configuração, exceto do protractor, que eu vou mover ainda para cá. Então, o que você precisa saber por hora sobre isso aqui é que os arquivos de configuração do Jasmine para teste ou do Webpack estão todos aqui. Você pode até olhar, tentar ver mais ou menos como ele funciona, tudo, mas você não tem a necessidade de ficar alterando, mexendo nesses arquivos agora. Só saiba que eles são os arquivos de configuração aqui do sistema, tá? Essa é a pasta end-to-end, são os nossos testes de integração. Então aqui tem um teste de integração. Como eu falei, essa parte eu devo modificá-lo ainda. O Node Modules, que são as nossas dependências, ou seja, como já tem uma porção. Essa pasta pública, como o nome mesmo sugere, o ideal é que você coloque alguns CSS muito específicos assim da aplicação, bem gerais, ou imagens, você pode criar um diretório, poderia criar uma nova pasta aqui, imagens, colocar imagens da sua aplicação. Então é um diretório público, ele tem um acesso global bem fácil aí de ser utilizado na aplicação. Esse scaffolding é o que vai gerar o nosso CRUD. Você também não tem a necessidade de fazer nenhuma alteração, ele tem um script aqui para gerar o CRUD, e aqui ele tem o código fonte que ele se baseia para gerar o nosso novo módulo, tá? Então é outro diretório que você não precisa se preocupar por hora. Esse SRCL Source, esse é o diretório mais importante, é aqui que está o código fonte da sua aplicação, tá? Então é aqui que você vai passar a maior parte do tempo, você vai trabalhar aqui. Esse diretório a gente vai olhar ele com calma daqui a pouco. Typings é um diretório criado aqui pelo package.json. Quando a gente executa npm install, ele automaticamente executa esse post install, que chama o type install. Ele simplesmente basicamente vai criar uns arquivos de teste utilizado para executar os testes unitários. Então, é necessário, apenas deixe ele aí, não precisa se preocupar também com ele. E aqui tem alguns outros arquivos, o gitignore, que são arquivos que eu não quero que vão para o meu repositório, então tem até mais do que o necessário aqui. O que mais importa para nós são essa pasta Node Modules, eu não quero fazer o commit de tudo isso aqui, porque o repositório ficaria imenso.
eu não quero nenhum tipo de JavaScript, só TypeScript. Esse dist, que é a nossa aplicação de produção, então eu não quero que esse arquivo de produção também esteja lá. Isso aqui eu tenho que gerar dinamicamente e executar. Então são só os arquivos que eu não quero que sejam comitados. Esse Travis nós olhamos na aula anterior, né, referente à integração contínua. Então quando eu fizer um commit no GitHub, o Travis, se ele tiver linkado com o repositório do GitHub, ele vai procurar esse código aqui e vai executar as operações que tem aqui. Então ele vai dar npm install, lint, teste e vai indo, né? Esse changelog é só um arquivo de mudanças no projeto, então que é uma versão básica que foi criada e está falando basicamente a estrutura básica do arquivo, configuração do webpack, karma. Então, conforme novas alterações sejam feitas, a ideia é que você consiga verificar o que mudou aqui em um pouco mais de detalhe. Esse karma, ele também dá um require, ele usa aquele arquivo de config na diretório config, e é o arquivo utilizado para execução do teste unitário. Aqui é o arquivo de licença, só falando que você pode utilizar por qualquer pessoa, você pode utilizar à vontade esse código. Package.json, que você já conhece bem, nós vamos olhar em detalhe para verificar esses scripts aqui, que essa é a parte mais importante. O Protector é o arquivo de configuração do teste de integração. A ideia é mover esse arquivo para a parte de configuração também. Esse README é o arquivo que gera essa visualização no GitHub. Ele é um arquivo de marcação. Então, esse código aqui, com essas marcações específicas, né, do arquivo .md, no GitHub ele vai fazer ficar assim bonito. Então ele basicamente descreve o projeto e as informações de como executar. O tsconfig traz informações de compilação do código do TypeScript, também não necessita nenhuma alteração. O tslint são as regras de validação de código, então aqui tem uma porção de regras já meio que padrões assim mínimas para uma boa validação de código. Fala indentação, verifica se estão os ifs, os for, todo aberto e fechado, tá? Isso aqui também é bastante variável de acordo com suas necessidades. Esse typings também é referente a esse typings que vai ajudar o executar os testes ou o Node encontrar algumas referências do Jasmine, algumas coisas assim. E o Webpack, que também ele chama o arquivo de configuração que está no config, que o Webpack é o que vai fazer boa parte do trabalho sujo aqui para nossa aplicação. Basicamente nós temos 3 configurações do Webpack aqui, tá? Temos a de dev, que é em modo de desenvolvimento, ele vai subir um servidor em modo de escuta para a gente trabalhar. Nós temos um Webpack voltado para teste, que é o que vai criar todo o cenário para execução de testes. E nós temos ainda um Webpack Prod, que é um Webpack voltado para produção, que é o que vai gerar o nosso arquivo de produção. Então nós temos 3 arquivos aqui, o Webpack Dev, Prod e Test. E todos eles ainda fazem uso de um quarto que é o Webpack Common, que tem alguns métodos que são utilizados por todos eles, tá? Como eu disse, não é ideia entrar em detalhe nisso, é legal depois eu preparar algum material específico só para cada um desses tópicos, tá? Então, a ideia mesmo é que você entenda isso aqui. Então, vamos falar um pouquinho desse diretório source, que é onde está a nossa aplicação. Aqui temos 4 arquivos. O index é o nosso arquivo principal, tá? Você vê que ele não tem muito código, porque o Webpack ele também tem a capacidade de pegar os imports e gerar dinamicamente os imports e editar esse arquivo. Então vocês reparem que aqui não tem nada, exceto só um jQuery, porque eu estou usando Bootstrap, então
eu incluí diretamente aqui. O importante é que ele tem essa tag, né, KZApp, que é o nosso ponto de entrada da aplicação. Toda a nossa aplicação vai executar aqui. É importante falar que esse projeto ele já está com o Bootstrap integrado. Então, vocês vão reparar que tem assim Class, Container, Fluid. Então, ele já está desenvolvido para ter um design responsivo, que é funcionar em qualquer tamanho de navegador ou mesmo em mobiles, tablets. Então, essa é a nossa tag de inicialização. Aqui nós temos 3 arquivos: main, polyfills e vendors. Vamos começar de baixo para cima aqui. Vendors, o que é esse diretório, esse arquivo vendors? O arquivo vendor significa de terceiro. Então, tudo que eu estou utilizando na minha aplicação, que não fui eu que desenvolvi, ou é uma biblioteca auxiliar, eu vou importar ele por aqui. Pode parecer estranho assim, você dá um import aqui de tudo. Sim, porque o Webpack ele tem essa capacidade de ler esses imports e conseguir gerar um arquivo final, concatenando tudo. Então essa é a mágica do Webpack, ele através desses imports, aí você começa a olhar para isso aqui, parece até um Java, um .NET, né? Ele tem essa capacidade de fazer importação. Olha como o teu código começa a ficar robusto e ao mesmo tempo depois você consegue executar ele no navegador. Então todas as bibliotecas que você quiser adicionar, que não foi você que desenvolveu, você vai adicionar aqui. E é legal que você pode importar, inclusive, arquivos CSS, qualquer tipo de arquivo. Então aqui o Angular. O Angular é um arquivo externo. Esse RSJS para programação reativa também. O Bootstrap eu também estou importando aqui. Esse Moment é um framework pequeno voltado para trabalhar com datas. Então, olha que legal, eu já faço a importação no arquivo. Então, tudo que você for adicionar, vamos supor que eu quero adicionar esse Lodash aqui, que ele tem um monte de função auxiliar para o JavaScript. Então, eu venho aqui e adiciono ele. Então, qualquer biblioteca externa que você for adicionar ao projeto, você adiciona ele no npm, né? Então você daria um npm install bootstrap, depois esse diretório é o caminho do que está aqui no Node Modules. Então, ó, vamos pegar aqui o Angular, por exemplo. Se eu vier aqui em Node Modules, olha aqui, o diretório @angular, que é o mesmo. Se eu abrir aqui common, tá vendo? Então ele é o mesmo diretório. Vamos pegar o Bootstrap que eu adicionei aqui também. Ó, diretório aqui, Bootstrap. Então eu dei um npm install Bootstrap. Aí eu vim aqui, Bootstrap dist js bootstrap min, tá? Então esse é o arquivo de importação. Depois o Webpack vai saber como pegar e lidar com isso daqui. Esse polyfills, vocês lembram que eu comentei que os navegadores eles nem sempre têm todas as funções implementadas do que nós queremos. Então, muitas vezes eu preciso usar uma determinada funcionalidade do JavaScript e eu sei que ele só está implementado para o Chrome, mas não está implementado para o Internet Explorer. Então, o que é o polyfills? O termo polyfills é você fazer a implementação de código mesmo, tá? E existem muitos polyfills por aí. Se você procurar na internet, você vai verificar que existem inúmeros arquivos polyfills de implementações de recursos que não foram implementados no browser. Então você acaba importando esses recursos aqui. Eu acho que não vai ter muita utilidade agora, mas se por acaso você utilizar um recurso que o browser, o navegador não suporte, você precisar adicionar uma implementação de terceiro, esse polyfills serve para isso, tá? Esse main TS é muito parecido com o que nós já estávamos acostumados. Ele vai dar o bootstrap aqui, o boot na nossa aplicação, tá? Então, não importa o que ele precisa. Esse app module também a gente já vai olhar daqui a pouco. Vocês reparem que tem algumas funcionalidades, ou esse enable prod mod, que é o que vai
executar, ele precisa ser chamado em ordem da aplicação ser colocada em produção. Então, o Webpack ele sabe como lidar com isso daqui. Então, quando você rodar o arquivo do Webpack de produção, ele vai executar e adicionar esse código. Caso contrário, ele não vai executar, já está tudo configurado. E aqui ele vai fazer o nosso boot aí, no Bootstrap na aplicação, através do módulo que nós vamos olhar daqui a pouco. Ok? Então, esses são os 4 arquivos da aplicação que você, talvez o Vendors você use mais se você precisar adicionar alguma biblioteca de terceiros. Outros arquivos, dificilmente você vai precisar fazer alguma alteração. Então, aqui, voltando dentro do Surgeon, tem esse diretório app aqui, que é o código-fonte dos nossos módulos. Tá? Então, para cada módulo, funcionalidade que você for adicionar, você vai acabar criando um novo diretório. E esses arquivos que eu tenho aqui são arquivos comuns, tá? Então, aqui, ó, esse demo é aquela demonstração que a gente já vai executar, que eu falei que contém informações de como utilizar as diretivas, os filtros, tá? E aqui lembra que no main.ts tem uma referência para o módulo. Então esse módulo é essa referência aqui, ó. O Angular, desde a versão 2 ou um pouquinho antes, ele introduziu esse novo método de carregamento através do ng módulo. Então, tudo que você vai registrar ou utilizar na aplicação, você vai importar por aqui agora, tá? Quando nós criarmos o nosso módulo, nós vamos utilizar isso aqui. Aí vocês vão entender melhor como que isso funciona. Nós temos aqui também esse routes que vai definir as nossas rotas para navegação. Aqui só tem a navegação da demonstração. Nós também vamos alterar esse arquivo sempre que adicionar um novo módulo para criar as regras de navegação nele. Aí tem um componente padrão aqui, que é o que vai... Esse componente é o que define aquela tag kzapp, que é aqui que a aplicação começa. Se vocês lembrarem da aula de rotas, a gente tem aqui esse router outlet, então todos os nossos CRUDs serão executados aqui dentro, e aqui eu só crio um menu que também pode ser customizado aí por vocês. Hoje ele só tem o menu inicial e o demo para demonstração do projeto, então tem os links aqui, quando executar a aplicação vai ficar mais claro. E aí aqui tem algumas questões interessantes que são recomendações da equipe de desenvolvimento. É muito questionável onde devem ficar os arquivos de teste, tá? A maioria ou quase todo mundo utiliza um diretório teste e colocam todos os testes lá. A equipe de desenvolvimento do Angular tal, eles usam um conceito um pouco diferente, tá? E eu acabei adotando aqui no projeto porque eu achei bastante válido. Então, eu tenho um component aqui, app component. Então, por que não ter um arquivo appcomponent.spec.ts e manter lado a lado o meu componente com o meu arquivo de teste? Então, esse é o padrão que a gente está utilizando no projeto, tá? Seguindo as recomendações dele. Então, para todo componente que eu crio, eu vou ter um arquivo de teste voltado para ele. Então, tá aqui o meu arquivo de teste. Esse teste não faz muita coisa, ele só vai certificar de que um componente vai ser criado. Então, ele fala que deve criar o componente e ele verifica se o componente foi criado. Tá? Isso aqui nós vamos ter que entender numa próxima aula. Estou até preparando um curso voltado para teste unitário com o Angular, então aguarde aí por novidades, mas a ideia aqui é que a gente tenha lado a lado aqui um componente, um teste, já faça todo o teste dele, tá? Vocês vão reparar que todos os nossos diretórios também contêm esse index.ts, que é também como se fosse um padrão de projeto chamado, a tradução seria tipo um barril, barrels que eles falam,
que ele vai auxiliar nos nossos imports, ele vai tornar os nossos imports mais fáceis. Então, ele vai auxiliar aqui, ó, nessa questão dos nossos imports, porque por padrão a nossa importação ela ficaria muito grande ou muito completa. E aí nós vamos, através desse index e desses exports module, a gente vai conseguir ter um resultado parecido com esse. Quando eu criar o CRUD, eu vou fazer uma simulação sem usar esse index TS e usando. E aí vocês vão ver na prática, entender e ver como que ele é bastante útil. Assim, para explicar sem uma demonstração fica difícil. Então, eu vou deixar esse arquivo para a hora que eu falar do CRUD, aí a gente vai ver, você vai entender o benefício dele. E também para todo diretório que eu criar, eu vou criar uma pasta shared. Então, se eu vier aqui em demo, não vai ter, mas um CRUD que eu tiver vai ter um shared. Qual é a ideia? Vamos supor que eu esteja criando um módulo de aluno. Então, eu vou ter ele criar aluno, editar aluno, visualizar aluno, e eu vou ter um módulo, um model para esse aluno. Então, esse model, como ele vai ser compartilhado por todas as minhas ações, eu vou deixar ele dentro dessa pasta, esse diretório shared, que seria compartilhado, certo? Esse primeiro shared, bem abaixo aqui do app, ele serve como algo muito global, geral, tá? Então, eu tenho aqui, ó, as minhas diretivas para validação de CEP, CPF. Eu tenho aqui os meus filtros para CEP, CNPJ, CPF. Eu tenho utilitário, que é aquela modal de confirmação. E também validador de CEP e CPF. Então, a ideia aqui é sempre ter um diretório shared colocando o que for compartilhado sempre na mesma localização. Então, também é uma recomendação aí da equipe lá do Angular. Então, é assim que vai ficar o nosso projeto. Daqui a pouco nós vamos criar um CRUD do zero e aí vocês vão ver como que você vai trabalhar nesse padrão aqui, nesse formato, tá? Então, para isso, vamos abrir de novo aqui esse package.js e vamos começar a estudar esses scripts deles aqui. Nós já executamos o npm install, tá? Ó, podem ver que ele terminou aqui, baixou todas as dependências, tá? Eu vou dar um clear. Primeiro eu vou começar pelo lint, que é o nosso validador de código. Então, se eu executar aqui npm run lint, ele vai executar. Ele não deu nenhum erro, tal, validou, perfeito. Se eu voltar aqui, ó, eu tenho aqui o meu script lint. Aí você fala, mas qual então que é a utilidade desse lint, né? Como que eu posso... Deixa eu ver ele funcionando. Então eu vou pegar esse app, esse demo aqui. Eu vou abrir o componente demo. Eu vou remover ó, esse ponto e vírgula, tá? Remover um ponto e vírgula. Algo bem simples. E vou executar de novo o tslint. Então olha o que aconteceu. Ele acusou um erro aqui, falou, opa, tem alguma coisa errada. Aí se você inspecionar aqui, ó, ele está falando semicolon, né, que seria ponto e vírgula, ele fala, ó, no teu arquivo demo component, na linha 9, coluna 42, está faltando um ponto e vírgula. Então, olha que legal isso. Às vezes você passa e é uma besteira, assim, e acaba fazendo diferença. Então, ó, você pode ir lá corrigir o teu código, então sempre o código vai estar validado. Então, com isso, aqui, nesse caso, eu vou ter a certeza de que todas as minhas linhas estão usando ponto e vírgula, tá? E isso você pode usar para... Ele também valida se você fechou todas as chaves ou a indentação, dá para fazer diversas configurações. Então, ele é opcional, mas eu recomendo tentar usar, criar seu código, executar, e aí você vai ver que ele vai pegar alguns erros, vai falar, nossa, eu sempre fazia de tal forma, se eu fizer assim fica melhor, fica mais padronizado. Então eu altamente recomendo você brincar com isso daqui, usar e ver aí como que é o seu código, se realmente você consegue seguir alguns padrões melhores até, deixar ele mais
consistente, mais padronizado, tá? O segundo que eu quero executar aqui é o teste. Então, o teste unitário. Teste unitário eu tenho dois. Eu tenho esse teste e teste once. Qual a diferença? A diferença é que se eu executar esse teste once, ele executa uma vez, tá? Que é determinado por esse single run. Para que? Quando que isso é útil? Ele é útil lá no Travis, por exemplo, porque eu só quero executar o teste, ver se funcionou e acabou. O teste mesmo, ele vai executar o teste e ficar em modo de escuta. Ou seja, ele é bom para desenvolvimento. Quando eu estou desenvolvendo um teste unitário, sempre que eu salvar o arquivo, fazer uma modificação, ele vai ficar executando os testes. Então vamos ver isso aqui na prática. Eu vou rodar o teste once e vocês vão ver. Então vou dar um clear aqui, npm run test once. Ele vai executar o teste uma vez. Vocês vão reparar que ele vai abrir o navegador. É uma característica do Jasmine é abrir o navegador e rodar no navegador o teste. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o pack, agora ele está executando aqui o Chrome. Executou todos os testes. Ele falou que executado 62 e 62 testes. Então, quer dizer, nossa aplicação aqui até hoje tem 62 testes, que são os testes voltados ao CPF, os CNPJs. E ele acabou a execução, tá vendo? Ele foi lá, o browser você nem conseguiu reparar que ele abriu, mas ele abriu, fez o que ele tinha que fazer e fechou. Agora eu vou executar o npm run test, que é o que vai ficar em modo de escuta. Esse aqui é legal para desenvolvimento. Então vamos ver ele funcionando. Então novamente ele vai subir aqui, pegar os arquivos que ele tem que fazer, vai executar o navegador. Executou aqui os testes, 62. Então agora se você vai reparar que ele mantém o navegador aberto aqui. Você não vai precisar usar isso aqui para nada, mas ele vai ficar com essa instância, tem que mantê-lo aberto. E aqui você viu que ele não acabou a execução, ele ficou aqui, ele está executando, ele está em modo de escuta. Então vamos fazer um teste para verificar isso aqui funcionando. Eu vou pegar aqui a minha pasta do Shared e eu vou pegar um validador de CPF. Então eu tenho o meu validador aqui e lembra que eu tenho o meu teste. Então é bem fácil também de saber, de achar. Ó, aqui eu estou validando um CPF, eu vou pegar e vou colocar um valor errado aqui. E quando eu salvar, eu já vou abrir o terminal para a gente ver que que vai acontecer. Então, salvei, abri o terminal. Então, vocês vão reparar que ele automaticamente ele detectou, tá? Que um arquivo foi modificado e ele reexecutou automaticamente os testes. E ele falou, opa, tem um erro aqui. Ele está falando, ó, o CPF validator deve validar corretamente o CPF tal. Isso aqui, ó, ele esperava que isso aqui fosse true, só que voltou null, quer dizer que a validação falhou. E olha como ele é bem descritivo, o teste de comportamento ele te dá uma resposta assim bastante. Qualquer pessoa que entender, a mesma pessoa de negócio vai saber. Vai falar, o cara ele validou aqui o CPF X de forma inválida. E aí você pode vir aqui, corrigir o seu teste, salvar. Ele novamente vai detectar que um arquivo foi modificado e já vai executar os testes novamente. Dessa vez como eu arrumei, ele vai passar, executou aqui 62, 62, tá? Perfeito. Então, quando tiver em desenvolvimento, fazendo teste, mantém o npm run test e vai trabalhando a sua produtividade. Isso aqui, essa questão de segurar ele no modo de watching, quem faz é o Karma, tá? Então essa é uma funcionalidade do Karma, de automatização. E o Jasmine, ele é responsável pelo teste em si. Então, para desenvolver, mantém isso aqui. Para cancelar, Ctrl C, terminou aqui a execução. Vamos olhar o próximo. O teste de integração. Então, é legal você rodar esse pré-E2E. Roda ele uma vez só.
só uma vez, porque ele só vai certificar de que você está com a última versão do WebDriver que ele usa para executar o teste, tá? Então, que aqui é a parte do Selenium, WebDriver, tá? Então você executa ele uma vez, só para garantir que ele está com as configurações corretas. E aqui ele tem dois também, tem o End-to-End e o End-to-End Live. A diferença aqui é que o End-to-End Live é quando, ou melhor, vamos dizer assim, para ele executar esse teste, ele tem que ter uma instância da aplicação executando. Se eu tiver com a aplicação rodando, eu posso executar esse End-to-End Live, tá? Porque ele já não precisa subir um servidor com a minha aplicação, ele vai usar que está executando corrente. Ou então você usa esse End-to-End, ele vai subir uma instância da aplicação e fazer o teste. Então, vou executar aqui o npm run end-to-end. Ele vai executar o Google Chrome, subir uma instância da aplicação e aí ele vai navegar e verificar o que está acontecendo, se ele está fazendo a nossa instrução. Então, olha, está carregando a aplicação, ele subiu aqui, é muito rápido, mas ele executou a aplicação e fez a operação que eu queria que ele fizesse, tá? Então, ele passou aqui, não deu nenhum erro, nada. Ele só tem um teste básico, ele executou com sucesso. Depois disso, agora vamos efetivamente subir nossa aplicação. Eu faço isso através do npm start. Vai copiar o URL aqui. Ele demora um pouquinho para subir a primeira vez, porque o Webpack precisa já fazer um pré-processamento de todos os arquivos e criar e disponibilizar para a gente. É importante notar que ele mantém tudo isso em memória, então você não vai visualizar esses arquivos em lugar nenhum, tá? Parece mágica, mas não é. Então eu vou subir aqui a minha aplicação, essa aqui é a aplicação. Então se a gente clicar aqui em Inspect Element e dar uma olhada no código fonte dele, nós vamos reparar que um monte de coisa aconteceu aqui, tá? Tem uns scripts ó, que não estavam, que tudo o Webpack que vai fazer automaticamente para facilitar a nossa vida. Então aqui, pronto, aí eu acesso, subi a aplicação, acesso aqui localhost 8080, a minha aplicação está aqui, eu posso clicar em demo. Essa é a página demo que eu comentei com vocês, tá? E aqui é para desenvolvimento. Então, essa demo, eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Eu vou alterar esse título. Então, eu venho aqui no meu arquivo, demo component. Ah, tá, vou pegar o HTML, tá? Então, ó, filtros, eu vou adicionar aqui, ó, 2 asteriscos na frente. Eu vou salvar, eu vou abrir o console, vocês vão reparar que o Webpack detecta a alteração, automaticamente ele faz a modificação e já atualiza o navegador para a gente. Então, quando eu abrir aqui o navegador, ó, reparem que já foi atualizado. Então, olha que prático que é, né, o desenvolvimento. Se você tiver dois monitores, você pode deixar um navegador aberto em um monitor, o outro no código, e você já altera e já vai vendo na hora o código que você está modificando. Aí essa página de demo ela é bastante interessante porque ela mostra os recursos que tem no nosso projeto. Então, o que a gente tem aqui? Filtros, tá? Temos ó, filtros, como está organizado? Tem o nome do filtro, a descrição, utilização, um possível valor de entrada e uma saída. Então, ó, CEP. Então eu tenho esse KZ CEP. Então o que ele faz? Formata um CEP. Como que eu utilizo? No meu HTML, na minha view, basta eu chamar o meu CEP, passando como um pipe, né, do filtro, o nome dele. Então, se eu tenho um valor de entrada aqui, esse CEP, ele vai formatar no nosso formato de CEP. CPF é a mesma coisa. Chama aqui o KZ CPF, passa essa entrada, olha como ele já exibe para a gente.
CNPJ, mesma coisa. Esse CPF CNPJ, ele tem a inteligência de detectar se é um CPF ou um CNPJ. Então, reparem nessas duas linhas, aqui eu chamo o mesmo KZ CPF, quer dizer, KZ CPF CNPJ duas vezes, aqui passando no CPF, aqui passando no CNPJ, tá? E ele tem a inteligência de detectar qual é qual e formata na hora. Então ele é prático, às vezes você tem um campo que contém informação de ambos, então esse filtro pode ser útil para isso. E aqui é só uma demonstração da data, como formatar a data aí no nosso padrão, tá? Na verdade, esse date, a formatação dele está no arquivo, eu já vou mostrar para vocês. O valor de entrada tem que ser um objeto date e ele retorna. E nesse caso, ele vai ter uma formatação para dia, mês, ano e com a hora. E isso vai estar nesse nosso componente aqui. Ok? Aqui está a formatação, tá vendo? O date, dia, mês, ano e dia, mês, ano, hora. Então é só chamar nesse formato e ele automaticamente fazer uma alteração aqui para ver se vai funcionar. Não tenho certeza se vai funcionar isso, vamos ver. Ah, tá, funcionou. Na verdade, eu acabei fazendo incorretamente. Faltou essa alteração. Ah, agora sim. Agora a utilização aqui está correta. Então, essa chamando o filtro date, que esse já é um filtro do Angular, tá? Com esse formato ele nos retorna essa hora. E esse date nesse formato com a horas, ele retorna esse formato aqui. E aí aqui eu tenho três validadores também, CPF, CNPJ e um que detecta CPF ou CNPJ. Então, aqui eu estou usando em formato de diretiva, então se eu digitar aqui, ó, tá errado. Aqui, o CPF válido, tá? Um CNPJ, eu tenho um CNPJ válido aqui, ó. 9100. Olha que legal. Então, ele detecta. E o mesmo vale para esse aqui. Ele detecta, se digitar um CPF, ele vai pegar um CPF. Se digitar um CNPJ, ele vai detectar um CNPJ. Então, ele tem a validação. No código também mostra um pouco como utilizá-lo. Se você viu aquela aula lá de forms, você vai entender, mas basicamente eu utilizei aqui, ó, essa diretiva. Então, com essa diretiva KZCPF, ele já vai fazer essa validação. Aí você consegue, através daqueles CPF errors ou pristine, saber se está correto ou não. Você pode trabalhar ele no seu formulário. Também é bastante útil aí. E bom, vamos falar desse build e eu vou deixar o CRUD para o último. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, eu vou cancelar. Aí eu vou criar aqui, ó, npm run build. Esse vai gerar nossa distribuição para a produção. Ele tem bastante coisa a fazer, ele vai minificar, concatenar, então você não precisa se preocupar. Nossa, mas eu estou criando muitos arquivos, 10, 20 arquivos por módulo, isso não tem problema, porque a ideia é ter mesmo, para o teu código ficar limpo e ao mesmo tempo você deixa para o Webpack que ele vai se encarregar de concatenar todos esses arquivos, ele vai tirar um, dois arquivos dependendo do tamanho. Então, a ideia é você ter uma aplicação do lado da parte de desenvolvimento bastante completa e após isso você ter um arquivo gerado aí já pronto para utilização. Então, ó, ele terminou aqui, tá? Eu vou mostrar o que aconteceu, que código que ele gerou aqui, dist, tá? Olha, é meio
Ele gera um código bem difícil de entender, tá? É bem normal, não tente entender esse código. Basicamente ele cria esse diretório assets que ele vai colocar arquivos de imagens ou fontes, tá? Aqui são as fontes do Bootstrap. Ele cria o nosso index com todos os imports. Você vê que ele reduz até o espaço entre as tags para otimizar mesmo, para deixar o arquivo menor. Então, olha que interessante aqui. Ele vai criar basicamente 3 grupos de arquivo, que é o app, o polyfills e o vendors. Então, vocês lembram que eu falei que esse vendors, ó, o vendors JS no arquivo um pouco maior, mas ele contém o Angular, o Bootstrap, tá tudo aqui dentro. Ele tem o arquivo de polyfills, que é tudo que antes, e a nossa aplicação fica aqui dentro desse app. Então todo o nosso código está aqui, ó, um formato que você não vai entender, mas só que para ajudar a entender, ele também cria esses maps. Então, se você estiver no navegador, você vai conseguir, de certa forma, debugar e olhar para o seu código. Tá? Eu vou abrir aqui esse código no meu Finder. Então, eu vou voltar aqui para o Angular, o meu diretório template, o meu diretório dist. Vou mudar aqui a visualização. Então, vamos dar uma olhada para o tamanho desses arquivos. Ignorem esses maps, porque ele não vai ser carregado a menos que você utilize um inspetor e esteja fazendo um debug. Então, vamos focar nesses arquivos, o JS e o CSS. Esse é o arquivo mais pesado, mas você já está com 1 mega, tá um tamanho até que razoável para ter todos os frameworks, o Bootstrap e o Angular junto. A nossa aplicação ficou com, nossa, essa daqui apenas 18K. Então, ó, se a gente fizer uma avaliação, o nosso arquivo, o nosso projeto até que ficou com um tamanho bom. Esses aqui seriam os arquivos carregados, ó. Um arquivo de 1 mega, um de 117. Nós temos o que? Basicamente 1 mega e 200, 300K. Então, um tamanho bem considerável. As primeiras versões tinham mais de 2 megas, então já fizeram um trabalho legal. A tendência é que isso aí até diminua mais com os próximos releases. Então esse código ele já está pronto para produção. Qualquer servidor web, pode ser até mesmo um Apache, um NGINX, qualquer um, ou mesmo um Node, é só você adicionar esse código desse jeito lá. Esses map pode ser opcional, você pode até remover eles. E tua aplicação vai estar funcionando já, otimizada para produção. Ok? Então, por último, vamos falar um pouco do CRUD. Então, como que eu executo o CRUD? Então, eu vou dar aqui um npm run CRUD. Ele vai abrir um assistente para ajudar aqui a nossa vida. Ele vai pedir o nome do módulo. Que módulo que eu quero criar? Vou falar, eu quero criar um módulo de aluno. E aí você deixa, ele vai gerar todos os arquivos aí pra gente. Aqui ele tá dando uns erros de deprecation, tem que arrumar ainda. Mas ele acabando aqui, ele vai dar umas instruções do que você tem que fazer para habilitar esse módulo, tá? Que é adicionar linhas no route, né? Configurar a rota dele e fazer o import dos componentes. Então vamos lá. Se eu olhar aqui para o meu código fonte, o que ele criou? O que esse CRUD gerou? Ele gerou um diretório dentro de source app aluno. Então tudo que ele gerou está aqui dentro, tá? Não fez mais nada externo a isso. E como é um CRUD, ele gerou diretório para cadastro de aluno, editar o aluno, listar o aluno, visualizar o aluno, criou aquele diretório shared, que ele vai deixar um serviço e um model, criou um arquivo de rota e esses index aqui que a gente vai usar daqui a pouco. Então, ó, ele já cria as nossas rotas para aluno listar, cadastrar, editar e visualizar.
Ele criou 4 components, um componente para cadastrar, um para listar, um para editar, um para visualizar, que está em cada diretório, que também é uma recomendação não manter muitos arquivos por diretório, então sempre procurar manter 4, 5 arquivos por diretório, para deixar o código mais fácil mais legível, mais fácil de encontrar também os arquivos. Se eu pegar aqui o nosso primeiro diretório, listar, todos eles seguem o mesmo padrão. O que vai ter dentro de cada um desses diretórios? Vai ter um componente, tá? Que é o nosso componente padrão. Vai ter uma classe de teste para esse componente, que apesar de não fazer nada, ele já está criado. Ele vai criar um arquivo CSS próprio desse componente, que também pode ficar vazio, não tem problema nenhum. E ele vai criar um arquivo de template HTML para esse componente, ok? Além desse arquivo index que a gente vai aprender a usar daqui a pouco. Aqui não tem nada de diferente do que a gente viu até agora, tá? É basicamente o que, se você acompanhou o curso, você viu como criar tudo isso. E nessa pasta compartilhada ele criou um model para o nosso aluno, o ID, o nome. Como esse model vai ser usado por todas as ações, então ele criou esse model aqui dentro do shared, então todo mundo sabe que tem que encontrar esse model aqui dentro. E ele criou um service, que no caso desse CRUD ele só faz a persistência no session storage do navegador, então fechou a sessão ele vai perder a informação. Então ele tem aqui, né, um listar, cadastrar, buscar por ID, um CRUD bem básico, persistindo no session storage do browser. Se acompanhou lá o curso, você já vai estar familiar com tudo isso daqui. Se não, recomendo até dar uma olhada na parte do curso ali de formulários, de persistência, que você vai entender direitinho o que está acontecendo aqui. E como que eu faço para habilitar? Isso aqui não está funcionando ainda. Então, se eu olhar aqui, ó, eu preciso adicionar a rota para ele, tá? Como que eu vou fazer isso? Vocês sabem, ó, ele tem aqui um arquivo de rotas, ok? Só que eu preciso adicionar ele na rota. Opa, desculpa, esse é o arquivo de aluno de rota. Tem essas 4 rotas. Tá? Alunos routes. Eu preciso habilitar nessa minha aplicação aqui. Assim como tem o demo, eu preciso fazer a mesma coisa com ele. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou dar um import, chama alunos routes from. Aonde que está esse diretório? Está em ponto barra aluno barra alunos.routes.ts. E aí, assim como eu fiz aqui, eu tenho que adicionar alunos routes e salvo. Eu vou abrir uma nova aba aqui, eu vou dar um npm start, porque eu quero manter uma aplicação executando e eu não quero perder essa informação que está aqui. Então, nós fizemos a primeira importação, nós importamos nossos alunos routes. Vocês estão vendo como que ficou, essa importação aqui ficou feia? Ficou estranha, né? Nossa, o nome fica muito extenso, isso aqui, se fizer muito e muito, fica muito feio. E é isso que aquele index vai resolver, só que nós vamos resolver daqui a pouco, porque antes eu ainda tenho que importar os meus alunos no arquivo de módulo. Lembra que eu falei que houve uma alteração no Angular e toda alteração é feita aqui nesse módulo. Então, assim como eu tenho esses demo aqui, eu tenho que importar também. Então, eu tenho que vir aqui, import. Deixa eu verificar o nome. Acho que é aluno cadastrar, né? É aluno cadastrar component. Então, teria que pôr aqui, aluno cadastrar component from. Onde que ele está aqui? Ele está em
ponto barra aluno cadastrar aluno cadastrar component. Olha como que fica um import grande e feio, né? Cannot find. Ah, tá. É cadastrar ponto component. Fica complexo até para escrever isso, né? Agora está funcionando. Aí eu vou ter que fazer a mesma operação para todos os outros aqui. Vou copiar aqui 4 vezes porque eu vou editar para ficar mais rápido. Então eu vou ter que ter o editar, o listar e o visualizar. E aqui eu vou ter que também aqui é editar e é aluno editar. Eu vou fazer esse processo que é justamente para depois demonstrar para vocês os benefícios de usar aquele index.ts. E aqui é o listar. Então olha só a complexidade para fazer o import. Olha como o meu código está ficando feio. Visualizar. Vamos ver se deu tudo certo. Ele não vai acusar nenhum erro aqui. Vamos ver se ele encontrou. Tá, encontrou todos os arquivos. Por fim, eu preciso importar todos esses componentes aqui ainda. Então, vou colocar aqui embaixo. Aluno cadastrar, o aluno editar. Opa, eu tenho que usar vírgula, não ponto. Listar e por último vou visualizar. E aí eu salvo, vamos ver que está funcionando. Aqui, funcionou. Como eu não criei nenhum mapeamento, eu sei que é barra aluno. Então eu vou digitar aqui barra aluno. Tá, na verdade não é aluno. Se eu olhar aqui na minha rota, é aluno listar. São essas quatro operações. Então, aluno realmente não existe. Aluno listar. Então, tá aqui o meu cadastro de aluno. E aquele CRUD que eu criei. Posso vir aqui, adicionar aqui Márcio. Cadastrar. Cadastrei. A partir daqui eu posso visualizar. Então, visualizei. Voltar. Editar. Editar aqui. Eu vou colocar Márcio Souza. Atualizei. Por fim, eu posso remover. Seja realmente mover? Sim, removi. Então eu criei o meu CRUD. Esse é o CRUD básico, tá? Então, sempre que você for cadastrar criar uma nova funcionalidade, recomendo usar esse assistente do CRUD. Ele vai gerar esse código aqui para você, você só faz a alteração necessária nele e está tudo funcionando perfeito. Agora, vamos falar um pouco desse arquivo index.ts aqui. Então, ele na parte do CRUD ele já vem pré-habilitado, tal. Cada arquivo tem um export, porque o TypeScript ele tem essa funcionalidade de você dar esse export. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu não preciso mais chamar esse componente aqui. Ele automaticamente ele vai adicionar essa classe num escopo que eu consigo acessar de outros lugares.
Então, como que eu vou resolver esse problema aqui? Eu não quero importar isso aqui desse jeito, porque isso aqui está muito complexo, está muito ilegível, você vê a dificuldade, eu errei aqui, porque aqui era ponto, não era traço, então está muito ruim, eu quero um import mais limpo. E aí eu tenho, até que o meu aluno, eu tenho já todas essas importações, ok? Então isso aqui já está pré-funcionando. O que eu preciso fazer? Eu preciso exportar agora esse nível aluno para o escopo desse component. Como que eu faço isso? Ó? Aqui no meu módulos eu tenho esse index.ts. Ó, vocês reparem que o demo está aqui exportado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar aqui um export asterisco from ponto barra aluno. A partir de agora, tudo que está dentro de aluno, aquelas classes, eu já tenho acesso automático, direto nela, aqui no módulo. E olha só, vou fazer uma alteração aqui, vocês vão ver a diferença que isso vai fazer para a minha aplicação. Todo o meu import agora pode ser feito diretamente aqui do ponto barra. Então, olha a diferença só nessa alteração. Ó, eu posso apagar tudo isso daqui, eu não preciso mais me referenciar. Apaguei tudo, vou salvar. Vamos ver aqui se isso aqui ainda vai funcionar. Aqui está funcionando, vamos verificar, executar nossa aplicação. Ó, continua funcionando. Só que ainda dá para melhorar mais. Todos eles estão no mesmo ponto e barra. E vocês reparem que até esses outros imports aqui em cima estão no mesmo ponto e barra. Então, eu posso adicionar todos aqui. Para facilitar a minha vida aqui, eu vou copiar esse código. Porque olha o que eu preciso fazer. Eu posso apagar isso daqui, porque todos estão vindo da mesma raiz. E o meu import, olha o que eu fiz. Simplesmente coloquei aqui dentro todos eles juntos. Então, olha como o meu código ficou limpo. E eu volto lá, ele está fazendo aqui a modificação tal. Se eu abrir minha aplicação, está aqui, está funcionando perfeito. Então, essa é uma técnica chamada de barrels, que seria uns barris, ele vai fazendo uma exportação e você consegue. Então, também é um padrão que eu recomendo muito utilizar. Quando você gerar o CRUD, ele já vai vir com esses arquivos index em todos eles. Então, usem porque olha a diferença que você vai ter no seu código. Ok? Então, com isso eu termino aqui essa aula. Nós já passamos, né, por todos os recursos aqui do sistema e eu altamente recomendo você fazer o clone, o download dessa aplicação, tentar brincar, crie um CRUD e sempre que possível tente utilizar esse projeto em suas aplicações e para acompanhar também o desenvolvimento, novos recursos, você pode setar aqui o watch, star, ou fazer um fork mesmo e vamos usar isso aqui. Se você tiver sugestões também, me envie do que pode mudar, o que está faltando, tá? E vamos nessa e obrigado. Até a próxima aula.